Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também de Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja com todos vocês. Hoje nós vamos fazer um comentário baseado na lição dos jovens Esperando Jesus para hoje. A leitura bíblica, ela está no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Eu gostaria de ler apenas o versículo de número 12, que está escrito: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus está voltando. Isso é uma realidade. Nós vamos ver que isso sempre foi uma expectativa para os santos da antiga aliança. Já em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, nós vemos ali uma promessa ali de redenção, aonde da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, do nosso inimigo. Também temos lá em Gênesis, capítulo de número 12, onde Deus revela a Abraão que do seu descendente viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então nós vamos ver que essa profecia, essa promessa, ela se cumpre em Cristo Jesus, o qual todas as famílias da terra são abençoadas, são alcançadas por tão grande salvação que foi consumada ali na cruz do Calvário. Também temos em Deuteronômio, capítulo de número 18, onde Moisés, tomado ali pelo Espírito Santo, ele escreve dizendo que Deus levantaria, suscitaria o quê? Um profeta semelhante a ele no meio do seu povo. Nós temos que entender que quando ele fala semelhante a ele, está falando assim como Moisés foi levantado para ser o grande libertador do seu povo, Cristo seria também levantado, não só para libertar, trazer liberdade para o seu povo, mas para todos aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. Então nós temos muitas profecias, várias profecias a respeito de Cristo. Então nós vamos ver que todas as profecias do Antigo Testamento convergem para a pessoa bendita de Jesus. Então, nós vamos ver que nele se cumprem as profecias, os oráculos da antiga aliança. Se cumpre em Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que foi escrito no Antigo falava dele. O Messias que haveria de ser manifestado entre os homens para trazer libertação, trazer ali um novo e vivo caminho de comunhão junto ao Pai. E nesse texto que nós lemos aqui, aonde é revelado para João, que qualquer momento ele estaria vindo. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós vamos ver que Jesus, ele deixou que uma promessa de que voltaria para buscar a sua noiva, arrebatar aqueles que são seus. Nós vamos ver que esse evento que nós chamamos de arrebatamento, que é o rapto da igreja, nós vamos ver que Paulo fala o que? Num abrir e fechar de olhos, ou algumas traduções, num piscar de olhos. Então será algo muito rápido, o que? O arrebatamento
E nós também temos tanto Paulo como Pedro, eles usando que é uma metáfora da vinda de Jesus em relação a um ladrão, né? Viria como ladrão. E nós sabemos que ele não manda recado, não deixa agendado, não comunica quando ele vem ali praticar o quê? Aquele ato de furto ali de algo valioso. Então ele está usando o que? Uma alegoria, uma figura de linguagem, dizendo que a qualquer momento Cristo estar vindo, né? Estar surgindo para arrebatar, para buscar aquilo que ele tem de mais precioso aqui na face dessa terra, que é a sua igreja, é a sua noiva. E nós entendemos pela cultura judaica, ali naqueles tempos, né, que o casamento judaico, ele se dava, né, em 4 fases. Nós temos a primeira fase, que era o noivado, era o compromisso. Depois tinha um intervalo, da qual o noivo haveria de preparar o lugar aonde haveria de morar, ali onde haveria de coabitar com a sua noiva. Então, nesse intervalo, ele prepararia ali o lugar. E quando estivesse preparado, ele viria. Só que ele não deixava agendado, marcado, a hora que ele viria buscar a noiva. A noiva tinha que estar preparada. E nós vamos encontrar essa ilustração sendo ali revelada ali quando Jesus traz aquela parábola das 10 virgens, que nos traz a orientação de estarmos alertas, estarmos vigilantes quanto à sua volta, que nós vamos ver que elas foram pego de surpresa. À meia-noite chegou o noivo. Nós vamos ver que 5 eram prudentes, eram vigilantes, se prepararam para este momento. Infelizmente, 5 não se atentaram quanto a estarem preparados para a vinda do noivo. Então nós vamos ver que a vinda, ela é repentina, ela é momentânea. A qualquer momento, Jesus ele está surgindo para arrebatar a sua igreja. Então nós temos que vivermos a vida se como Jesus voltasse, o que a qualquer momento, voltasse neste dia. Então nós temos que estarmos sempre prontos, sempre vigilantes para sermos arrebatados. E o nosso comentador aqui, ele fala de mais 2 itens: o compromisso da noiva com a santidade e as obras serão recompensadas. Então Jesus vem buscar o que? Uma igreja sem mácula, sem ruga, isso no sentido de estar vivendo a sua palavra, de estar andando debaixo da sua vontade, do seu querer. Então, quando fala de santidade, fala de separação do pecado. Então nós temos que, em todo momento, meus irmãos, estarmos sempre alerta, vigilante, para que não venhamos andar na prática do pecado. Mas se porventura viermos a errar, vamos chegar com confiança ao trono da graça, pedindo a Deus perdão, nos arrependendo e vigiar para que não venhamos cometer os mesmos erros. Porque aquele que se arrepende, deixa as suas transgressões, esse alcança misericórdia. E nós vamos ver que Jesus virá também para levar a sua noiva para ser recompensada. Nós vamos ver ali o tribunal de Cristo, né? Não é um tribunal para condenação, mas é um tribunal para galardão, para recompensar. Então tudo aquilo que nós fazemos em prol da obra de Deus, fazemos para Cristo, terá uma recompensa lá na eternidade.
talvez as pessoas não veem, as pessoas elas não dão o devido valor naquilo que você está fazendo, mas isso não importa. O importante é que Deus vê todas as coisas e Ele vê a sua luta, vê o seu esforço, vê o seu amor para com Deus, para com o seu reino, para com a sua obra, e isso terá um galardão. Item de número 2, nós vamos ver aqui no versículo 14, diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, Jesus Cristo é o grande vencedor. Jesus Cristo veio e aquilo que era um tormento para os homens foi vencido ali na cruz do pecado, na cruz do Calvário. Nós vamos ver que a força do pecado, ela já não tem mais poder naqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora são guiados pelo Espírito Santo, não pela natureza caída, pelas obras da carne, mas é guiada pelo Espírito. Então nós vamos ver que Jesus venceu o que? Ali o pecado, não pecando ou praticando o que? A iniquidade, mas Jesus andou sempre em santidade e em verdade. Mas ali na cruz do Calvário, ele levou sobre si a nossa transgressão, as nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. E ali, na cruz do Calvário, nós somos perdoados. Então Jesus é o grande vencedor, porque venceu o poder e a influência do pecado e venceu também a morte, que é algo que nos acontece ainda, mas nós vamos ver que a morte já não tem mais poder, no sentido de nos manter preso, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nos dando uma esperança de uma ressurreição para aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que foram fiéis a Deus, esses ressuscitarão e viverão eternamente junto com o Pai. E os que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão transformados em um corpo incorruptível e viverão para sempre com o Senhor. Então nós vamos ver que Jesus é o grande vencedor. E também vemos que não há outro meio pela qual o homem pode ser salvo, a não ser através dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o único capaz de perdoar, ele é o único que salva e leva o homem até as mansões eternas, até a presença de Deus. E a nossa atitude para com isso precisa ser uma atitude de amor para com Deus, de fidelidade para com a sua palavra. Então, nós precisamos, meus irmãos, amar o que é a vinda de Cristo. E nós sabemos que só vai ser tomado aqueles que estiverem vivendo uma vida que venha agradar a Deus. Então, que nós possamos estar vivendo a verdade do Evangelho e na dependência de Deus, porque em tudo nós somos dependentes dele. Nós nada podemos sem Jesus. A nossa suficiência está nele. Vivemos por ele e para ele, porque por dele e por ele são todas as coisas. Viver segundo a graça. Então a salvação não é mérito, é graça, é favor de Deus. Mas para sermos salvos precisamos estar em Cristo Jesus. Então, que Deus nos ajude a estarmos sempre prontos, vigilantes e preparados para esse evento maravilhoso e glorioso que é a sua vinda. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa estar aí te guardando, te guiando diante da sua jornada, para que você não venha a ser surpreendido neste dia, mas que você venha a ser arrebatado para estar eternamente com o Senhor Jesus. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.